Louvamos o teu santo nome, ó Deus, neste dia dedicado ao Senhor. Rendemos glória e honra somente a Ti, porque somente a Ti o culto é devido. Abençoe, ó Deus, os atos desse culto, que sejam realizados em espírito e em verdade, de acordo com a Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos ajude, ó Deus, pela Tua palavra, a vivermos para Ti, a reconhecermos as grandezas do Senhor e a Tua maravilhosa graça. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos, em louvor ao nosso Deus, ler o Salmo de número 85. Aqueles que puderem se colocar de pé. Salmo de número 85. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos podem ler os pares. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Vamos louvar a Deus cantando o cântico, o Salmo 96, Cantai ao Senhor.
nosso presbítero Henrique, que faça uma oração de adoração nesse momento. Senhor, nós somos gratos por estar aqui na tua casa nesta noite. Agradecemos, Senhor, porque nos dá esse privilégio de estarmos aqui para louvar, bendizer e exaltar o teu santo nome. Porque só tu, Senhor, és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Só tu, Senhor, és merecedor do nosso louvor. Aceita, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Para nos orientar quanto à confissão de pecados, nós vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10, e vamos ler do versículo 26 até o 39. Hebreus, capítulo 10, do 26 até o 39. Os homens vão ler os versículos pares e as mulheres os ímpares. Homens, leiamos. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito vontade de Deus, alcanceis a promessa. Todavia, meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E é por isso que nesse momento nós vamos orar silenciosamente, confessando ao Senhor os nossos pecados, sejam eles cometidos, ação, por omissão, ou então por pensamento, por palavras. Nós vamos orar silenciosamente, reconhecendo que nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus.
Convido o nosso irmão Felipe Heller, faça uma oração de gratidão pelo perdão. Amém. Em gratidão ao Senhor, nós vamos ler todos, que está registrado em Apocalipse, capítulo 7, versículo 10 até o 12. Aqueles que puderem ficar de pé. Apocalipse 7, do 10 até o 12. Leiamos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder, força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, o reverendo Ítalo me convidou para ministrar o sacramento do batismo de seu filhinho, Timóteo, e eu quero convidar, portanto, Carmen e Ítalo para que, por favor, apresentem o seu filho ao Senhor neste instante. As Escrituras são muito claras a respeito dos nossos filhos. O Salmo de número 127 e 128, escritos por Salomão, não para serem lidos, mas para serem cantados, ele diz num certo momento: herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E o Salmo de número 128, dando continuidade ao 127, diz assim: bem-aventurado, feliz, divinamente feliz, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, ao derredor de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe
desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Irmãos queridos, que privilégio. Desde o momento da concepção, estas crianças foram amadas por Deus de uma forma muito especial. Porquanto Deus decidiu que eles nascessem num lar onde o seu nome é temido. E desde o início, essas crianças estão sendo educadas nestes caminhos tão preciosos, os caminhos do Senhor. Assim como no Antigo Testamento os filhos eram dedicados ao Senhor, logo cedo, ao 8º dia, na circuncisão, os meninos e as meninas indiretamente dedicadas ao Senhor. Assim vocês também estão fazendo. Eu sei que o Timóteo já não tem mais 8 dias, mas na mais tenra idade. Vocês escolheram um nome muito bonito para dar ao Timóteo. Timós Theos. Vocês sabem o significado, certamente? Se não sabem, vão ficar sabendo agora. Significa a honra de Deus, honrado por Deus. Aquele que nasceu para honrar a Deus. Que nome lindo vocês escolheram. E os nomes, na verdade, eles moldam a nossa vida desde os primeiros momentos, né? E certamente este bebezinho que está indefeso nos seus braços, ele nasceu para ser motivo de honra a Deus. Ítalo e Carmen, é do desejo mais sincero do coração de vocês apresentarem o seu filhinho ao Senhor através e pelo sacramento do batismo? Sim. Vocês fizeram promessas solenes e sagradas quando foram recebidos por pública profissão de fé. Afirmaram naquele instante crerem que Deus subsiste eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Entenderam e afirmaram pela sua fé que o Senhor Jesus Cristo é o seu único e suficiente Senhor e Salvador, e que realizou uma obra que vocês não teriam condições de realizar por si mesmos, mas o Espírito Santo de Deus decidiu tomar vocês para Deus. Vocês pertencem a Deus. Disseram claramente que reconhecem nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento a fonte absoluta de ensino como a única e suficiente palavra de Deus, recebendo-as, portanto, como a sua única e exclusiva autoridade de caráter espiritual, moral, racional. Afirmaram também que através do ensino das Escrituras, vocês entendem que o Senhor Jesus Cristo, e creem nisto, haverá de vir. E nós aguardamos, com sofreguidão. Ele haverá de vir com poder e grande glória, para levar para si a sua noiva, a sua igreja. Disseram que vocês haveriam de adornar estas convicções que vocês guardam no coração, vocês haveriam de adornar estas convicções através do testemunho pessoal de vocês, das suas palavras, dos seus pensamentos, o seu comportamento, o seu agir, de uma forma geral. E disseram que haveriam de fazer tudo o que lhes fosse necessário para contribuir com a igreja que o Senhor estabeleceu sobre a face da terra,
submetendo-se a toda a autoridade instituída nesta igreja, enquanto esta autoridade fosse fiel às Sagradas Escrituras. Eu lhes pergunto, é ainda esta fé que está guardada no coração de vocês? Sim? É sim. Agora, em relação a esta coisinha fofa que está no colo de vocês aí. Vocês prometem solenemente educar o Timóteo nos caminhos do Senhor, segundo a religião das Sagradas Escrituras, ensinando a ele todos os preceitos que Deus nos outorgou através da sua santa e bendita palavra? Sim. Prometem solenemente também orar com ele, orar por ele, para que ele possa perceber que ele de fato tem um Pai nos céus, que vela pela sua alma. Prometem? Prometem. Prometem também trazê-lo à igreja, para que ele possa andar livremente aqui entre nós, e saber que ele é parte de um povo santo, de um sacerdócio real. Ele é cidadão de uma nação santa, e que ele aprenda entre nós também os preceitos do Senhor. Prometem? E finalmente, prometem educar o Timóteo no momento aprazado, no momento certo, de tal maneira que ele venha aprender a ler e a escrever, para que ele possa ler por si mesmo as Sagradas Escrituras? Sim. Eu sei que vocês vão fazer isto. Ontem, o Demétrios falou que está lendo o livro de Provérbios. Daqui a pouco, o Timóteo também vai estar lendo por si mesmo as Sagradas Escrituras, segundo o ensino que vocês vão ministrar a ele. Vamos orar. Te bendizemos, ó Deus bendito, porque não foi carne e sangue que revelaram estas verdades tão preciosas a estes nossos irmãos, amados do nosso coração e amados por ti mesmo. Foi o teu próprio Espírito, segundo o ensino da tua santa e bendita palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelas promessas que acabam de fazer, e te imploramos, ó Pai bendito, que tu dês a eles todas as condições necessárias para que possam cumprir os juramentos que fazem solenemente diante de ti, diante do teu ministro e diante desta assembleia reunida solenemente na noite deste dia. Aceita, portanto, a nossa gratidão. Nós te imploramos, em o nome de Jesus. Amém. Timóteo, filho das promessas eternas no Senhor Jesus, eu te batizo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Te louvo, ó Deus, pela bênção de podermos ter aqui na noite deste dia esta criança, que foi concebida, ó Deus, pela tua própria vontade, nasceu no seio de seus pais, e agora motivo de grande alegria para eles, e te imploramos, ó Deus de amor, em favor dessa criança, que ele possa crescer em estatura, em inteligência, em graça, diante de Deus e dos homens, e que seja no futuro um homem honesto, cumpridor dos seus deveres e, acima de tudo, temente a Deus. Cubra, ó Deus, o Timóteo de bênçãos, cerca-o, ó Deus, de excelentes amizades e companhias,
E aonde ele estiver, como menino ainda, depois adolescente, jovem e adulto, possa ser ele, ó Deus, um motivo de alegria para os seus pais, de honra para o teu nome, e também como instrumento nas tuas mãos, para levar o evangelho bendito a todos aqueles que o cercarem. Nós te agradecemos por esta vida tenra, dependente ainda dos seus pais, mas que seja ele em todo o tempo protegido e amparado por ti mesmo. Nós te imploramos isto, em o nome de Jesus. Amém. Eu vou segurar o Timóteo. Eu estou indo para o 10º neto. E é uma coisinha fofa pegar esta criança nos meus braços, né? E assim, ao pegá-lo nos meus braços, eu estou tendo a oportunidade de apresentá-lo, o mais novo membro desta igreja. Porque esta igreja não é composta única e exclusivamente de adultos. Esta igreja é composta de uma família de famílias. Ela é uma família de famílias. E, portanto, o pequeno Timóteo é parte desta família também. De vez em quando vocês vão ver ele interromper o culto solene, sagrado, com o chorinho dele. Mas Carmen é da boca das crianças e daquelas que mamam ainda no peito que procede o perfeito louvor. Então, ele certamente vai ser um menino amado aqui entre nós. Que Deus nos abençoe. Opa, é você que segura agora. Nós vamos nos colocar de pé, nós vamos louvar a Deus, cantando o hino 332, Batismo Infantil. Batismo
nosso diácono Jorge, faça uma oração nesse momento de intercessão pelos necessitados, também de gratidão, porque Deus é o Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança, e dele procede toda a boa dádiva. Por isso estamos aqui, por isso nós temos o nosso trabalho, o nosso sustento, tudo vem do Senhor. Amém. Please assentar, irmãos. Louvemos a Deus com o coral.
Vamos ouvir a palavra de Deus. O reverendo Ludigero está conosco desde sexta-feira, esteve conosco na conferência da Fé Reformada nesse ano de 2022. E nós pudemos estudar sexta, sábado e hoje pela manhã, um tema muito importante para a vida da igreja, sobre o ministério feminino, masculinidade bíblica, e foi uma bênção. E agora o reverendo terá mais uma oportunidade e agora dispor a palavra de Deus mais uma vez para nós. Então vamos ficar em atitude de reverência à palavra do nosso Deus. Irmãos queridos, o privilégio tem sido todo meu de poder estar aqui entre os irmãos, participando destes momentos tão felizes que, ao regressar para a minha casa, junto à minha esposa, Érica, lá na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, certamente levarei estas experiências, esses momentos tão agradáveis que marcaram o meu coração na conferência da Fé Reformada que tivemos durante estes dias, de sexta até hoje. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias num texto que já tenho pregado em outras oportunidades, texto extremamente singelo, muito simples, mas extremamente rico da palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, o verso de número 1 e 2, a saudação do apóstolo Paulo, saudação inicial do apóstolo Paulo. Como nós bem sabemos, a carta aos Efésios, ela foi escrita, dividida em duas partes. A primeira parte é teologia, doutrina profunda, aonde o apóstolo Paulo traz os ensinos mais contundentes a respeito da obra salvadora de Deus em Cristo, o nosso Senhor. E isto está no capítulo de número 1, 2 e 3. No capítulo de número 4 em diante, até o final da carta, o capítulo de número 6, nós encontramos o aspecto prático, a aplicação prática da teologia na nossa vida. O primeiro capítulo desta carta, sua primeira porção, ali está registrada a frase mais longa das Escrituras, não há pontuação, pelo menos na língua grega não há nenhuma pontuação, e até difícil de ser lida porque você perde o fôlego. E esta primeira porção é uma porção doxológica trinitária, apresentando a obra de Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, na obra da salvação. Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E aqui, nos 2 primeiros versículos, nós temos então essa saudação inicial, porque na verdade é uma forma diferente de se escrever uma carta. Na antiguidade, diferente das nossas cartas, é claro que ninguém mais escreve propriamente uma carta, não é verdade? Nós mandamos e-mail, WhatsApp, né? Mas as cartas eram escritas na antiguidade, colocando a primeira coisa o remetente. Nós colocamos o remetente como a última coisa, na verdade. Mas quando você recebe uma carta, a primeira coisa que você quer saber, o que é? Quem é o remetente? Não é? E é exatamente isso que nós encontramos aqui nos 2 primeiros versículos, o remetente e os destinatários desta carta. Esta carta é destinada a um grupo específico de pessoas, e aquele que a remete se
identifica de uma forma muito especial, mostrando a sua autoridade para dizer as coisas que, consequentemente, ele vai dizer a seguir. Ele começa dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos crentes que vivem, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu leio de novo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É Paulo. Mas não é um Paulo qualquer. E é interessante que até do capítulo de número 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, até o versículo de número 14, descrevendo a respeito deste personagem das Escrituras, afirma que a primeira aparição deste homem, aparece ele no apedrejamento de Estevão. Estevão foi, na verdade, penalizado por lapidação, apedrejado até a morte. E o texto lá diz o seguinte, que o jovem Saulo tinha nos seus pés, tomando conta, as vestimentas de Estevão, visto que Estevão foi apedrejado nu, para se mostrar a vergonha de Estevão. Logo a seguir, você vê os acontecimentos se dando, até que Saulo, indo em direção a Damasco, tem um encontro simplesmente extraordinário. O próprio Senhor Jesus aparece a ele, perseguidor da igreja que Saulo era, mas de repente agora o Senhor Jesus Cristo aparece a ele, e ele então ouve a voz de Jesus que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Do capítulo subsequente até o capítulo de número 14, quando Barnabé e Saulo são mandados numa missão, observamos que o nome de Saulo permanece o mesmo. Mas de repente, sem que se tivesse propriamente alguma coisa a declarar enquanto a mudança do nome, alguns acham que esta mudança do nome Saulo para o nome Paulo, alguns imaginam que o nome Saulo é o nome hebraico e o nome Paulo, o nome grego ou latino de Paulo, mas os estudiosos a respeito deste assunto não concordam com isto, visto que o nome Saulo é um nome que tem um significado todo especial no antigo e ainda nos dias de hoje. Nós costumeiramente não damos muita importância para o significado dos nomes, não é verdade? Eu sempre digo o seguinte: é bom que a gente saiba o significado do nome que a gente está dando para os nossos filhos, porque algumas vezes a gente dá nomes que soa bonito, mas o significado é horrível. Eu nem vou citar, porque tem alguns nomes bastante conhecidos que têm um significado horrível. Saulo significa admirado, aquele que é esperado com expectativa, aquele que é uma pessoa que a sua presença produz uma influência e todos estão ao seu derredor. E era esta ideia que certamente pairava na cabeça de Saulo. Um homem admirável, um homem que por si mesmo havia conquistado um status de caráter espiritual por causa do seu comprometimento com a lei, a meticulosidade da lei.
O apóstolo Paulo, o Saulo, então, falando a respeito dos primeiros dias da sua vida no seio do judaísmo, ele afirma categoricamente que ele era pura e simplesmente alguém cumpridor, irrestrito da lei, quanto à lei, irrepreensível, desde a sua infância, circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, fariseu, ou melhor, ele era fariseu dos fariseus, ele era da mais alta cúpula da seita farisaica, meticulosa, que observava os detalhes da lei de Deus a cada instante. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: quanto a todo este currículo que ele possuía, ele chegou a entender que tudo isto não passava de esterco, estrume. Na verdade, a expressão do apóstolo Paulo é uma expressão extremamente grosseira, porque o apóstolo Paulo afirma que todas estas coisas eram como dejetos humanos, considerando, portanto, todas estas coisas, não como alguma possibilidade, mas o apóstolo Paulo diz assim, considerando tudo isto como perda, não podia ele mais carregar certamente este nome admirável. Uma pessoa que está acima da média quanto à observância meticulosa da sua religiosidade judaica. Não! Ele tem que mudar de nome. E aí então, não se sabe propriamente se foi ele que mudou o seu nome, mas que foram os seus circunstantes que mudaram o nome do apóstolo. É bem provável que aquele que caminhava com o apóstolo, percebendo agora a distinção absoluta entre aquilo que Saulo era e agora que Paulo é, a partir do capítulo 14, segundo então o que nós encontramos no registro dos Atos dos Apóstolos, feito pelo doutor Lucas, o médico Lucas, o companheiro amado, né? Muda de nome, e agora ele se chama Paulo, pequeno, humilde, insignificante, porque Deus tem prazer de usar as coisas que não são para confundir as que são. Ele usa pessoas, na verdade, pequenas do ponto de vista humano, e ele então de perseguidor passa a ser agora alguém perseguido. A vida dele não vale mais um tostão furado. Aonde ele vai, ele está sendo perseguido por amor no Evangelho, e é exatamente este homem que Deus usa, e o Senhor Jesus Cristo, por uma ação especial, o faz apóstolo. Quanto ao seu apostolado, ele diz o seguinte: eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou o quê? Eu sou Paulo, eu sou pequeno, sou o menor dos apóstolos. Se há alguma coisa que eu sou grande, é quanto ao fato de ser pecador. Sou o maior de todos os pecadores, não sou digno sequer de ser chamado apóstolo. Mas agora, ele é chamado por Deus para ser o fundamento da igreja. Na verdade, meus irmãos, nós temos, segundo a orientação do apóstolo Paulo, um pouco mais tarde na carta aos Efésios, afirmando que a igreja de Cristo está fundamentada sobre duas colunas especiais: a doutrina dos apóstolos e a doutrina dos profetas. Preste bem atenção. Nós não temos mais apóstolos nos nossos dias, a não ser os falsos. Nós não temos mais profetas nos nossos dias, conforme os profetas do Antigo Testamento, os maiores e os menores. Maiores porque escreveram mais, menores porque escreveram textos, livros pequenos, né?
O fundamento da igreja está na doutrina dos apóstolos e na doutrina dos profetas. Não temos mais apóstolos e não temos mais profetas. No entanto, nós temos o resultado, a obra, o ministério, o resultado do ministério dos apóstolos e dos profetas, que é as Sagradas Escrituras. Eles nos deixaram as Sagradas Escrituras. E nós entendemos, conforme diz a nossa confissão de fé, que aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo cessaram por causa da singularidade das Escrituras. Você quer conhecer a vontade de Deus, você quer conhecer o propósito de Deus, você quer conhecer o plano de Deus, por que nós existimos, quem é Deus, como Deus nos descreve, qual é a nossa carência, aonde está a resposta para as nossas mais profundas carências. Busque a resposta na palavra de Deus. Há um cântico que nós cantávamos quando nós éramos meninos, que dizia assim: a Bíblia é o rádio de Deus, trazendo a mensagem dos céus. Quando abrimos as Escrituras, é como que Deus abre a sua boca, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Preste bem atenção. Irmãos queridos, a palavra inspiração pode trazer uma certa confusão, porque inspiração parece que é alguma coisa para dentro. Inspiração deveria ser traduzida por expiração. A Bíblia é o hálito de Deus, a Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia é Deus falando conosco. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia é a voz de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo é extremamente cioso em defender o seu apostolado. Na verdade, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é toda ela em defesa do seu apostolado. 20 acusações, 20 denúncias são levantadas contra o apóstolo Paulo. Esta segunda carta é chamada a pró vita sua, em defesa de sua própria vida, mas era mais do que em defesa de sua própria vida, era em defesa do seu apostolado. Visto a importância cabal, suprema do apostolado, nós temos, na verdade, meus irmãos, esta obra nas nossas próprias mãos. Deus fez preservar esta palavra nas nossas próprias mãos. E quando nós abrimos as Escrituras, o hálito de Deus, o soprar de Deus, a voz de Deus, atingindo o nosso coração, a nossa alma, nos transformando. Você está percebendo? Aqui, na verdade, está uma qualificação suprema a respeito do fundamento da igreja. A igreja do Senhor Jesus está fundamentada na doutrina dos apóstolos e na doutrina dos profetas, sendo Cristo a pedra angular. Preste bem atenção. A pedra angular não está no chão. A pedra angular está, na verdade, no arco, no centro do arco. Não havia naqueles dias lajes, eles não conheciam esta forma construtiva. Para se construir alguma coisa e depois construir algo mais em cima, construía através de arcos. E no centro do arco, uma pedra que dava sustentação às colunas, amarrava as colunas. Jesus é a pedra angular que fundamenta as Sagradas Escrituras. Nós lemos as Escrituras pelo óculos de Jesus. É Jesus o centro das Escrituras. Quer conhecer as Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Leia as Escrituras sobre a hermenêutica, ou melhor, sobre a interpretação, sobre a visão, sobre o óculos do Senhor Jesus Cristo. Nas Escrituras nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus.
Ele é um apóstolo de Cristo Jesus. Portanto, aquilo que ele fala não é alguma coisa subsequente, diferente, que acrescenta. Não! Aquilo que o apóstolo Paulo fala é o que Cristo fala. É a voz de Cristo falando. É aquilo que Cristo deixou para nós, através dos seus profetas no Antigo Testamento e dos seus apóstolos no Novo Testamento. É Jesus falando conosco. As Escrituras, portanto, são a literatura da parte de Deus, falando pela boca de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo apresenta a diferença fundamental entre todas as religiões que existem sobre a face da terra, existiram, existem ou existirão, com o cristianismo, fazendo então uma contraposição dessas todas as religiões, inclusive o cristianismo falso, com o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo e o falso cristianismo e todas as outras religiões se distinguem por esta afirmativa: vontade de Deus. Todas as religiões são produto da vontade humana, é produto da criatividade humana, é produto da decepção humana, pelo fato de não poderem entender as circunstâncias, os fenômenos sobrenaturais. Então eles começam a inventar segundo as suas próprias imaginações. E pelo fato de inventarem, imaginarem a religião, imaginarem Deus, começam a imaginar cultos. Nós somos fabricantes de cultos. É por isso que constantemente, a cada instante, nós precisamos voltar às Escrituras, porque a igreja reformada, sempre reformanda, é aquela que volta à palavra de Deus. Quando você não volta à palavra de Deus, você não reforma a igreja, você deforma a igreja. Nós somos especialistas para inventar cultos. É por isso, então, que o evangelho apresentado segundo a palavra de Deus é segundo a vontade de Deus, não a nossa vontade. Nós aprendemos aquilo que é o processo de Deus na salvação dos seres humanos. Como Deus decidiu nos salvar. Ele apresenta, portanto, a definição de si mesmo, a definição da natureza humana, a definição do pecado, a definição da salvação, a definição da justificação, a definição daquilo que haverá de acontecer, e a segunda vinda de Cristo, e assim por diante. Quer saber estas coisas? Não vá nas religiões segundo a vontade humana. Vá na palavra de Deus, nas religiões da palavra, ou na religião da palavra de Deus. Porque o cristianismo bíblico é uma religião segundo a vontade de Deus. Aí o apóstolo Paulo acrescenta algumas outras coisas, definindo os seus destinatários. Ele diz assim: aos santos, a palavra hagios. A ideia de santo aqui é aquele que é separado por Deus do mundo para viver no mundo segundo Deus. Nós somos sal da terra, ou melhor, nós não somos sal da igreja, nós não somos sal do saleiro, nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. Aonde nós vamos, nós exercemos uma influência poderosa. A nossa presença, a nossa palavra, o nosso comportamento exerce uma influência poderosa no mundo.
peguei um táxi esses dias atrás, de repente o taxista parou e disse assim, o senhor é crente? Eu falei assim, sou. Mas como é que o senhor percebeu que eu sou um crente? Pelo jeito do senhor falar, pelo jeito de nós falarmos, pela maneira como nós nos comportamos, pela maneira de nós agirmos. Nossa presença no mundo é uma presença impactante. Aonde nós estamos, exercendo as mais diferentes profissões, como crente no Senhor Jesus, a nossa presença é uma presença que produz impacto. Somos de Deus, vivemos de acordo com a palavra de Deus. O nosso testemunho é um testemunho eloquente, é um juramento, é uma palavra, é uma vida na verdade, de juramento para com Deus. Vivemos na presença de Deus para o benefício daquelas pessoas que nos cercam. Graças a Deus por isso, não é verdade? Aos santos. E é interessante, porque aqui o que o apóstolo Paulo coloca, esta expressão que vivem em Éfeso, é provavelmente uma expressão que não estava no seu original, porque esta carta ela não foi dirigida única e exclusivamente à igreja de Éfeso. Esta carta era uma circular, como que uma encíclica, a todas as igrejas de então na antiguidade, e esta carta foi sendo trazida pelos séculos afora, e de repente chegou até nós. Esta carta agora, essa carta viva da parte de Deus, trazendo ao nosso coração esta mensagem que vem de séculos passados, mas trazida a nós de uma forma viva, eficaz, quente, calorosa, ao nosso coração, aos nossos ouvidos, vão ao nosso ouvido, à nossa mente e desce ao nosso coração e nos molda. Que coisa maravilhosa! Aos santos. Segunda coisa colocada pelo apóstolo Paulo, fiéis. Palavra pistes, aqueles que vivem pela fé, aqueles que vivem pelo exercício da fé, não aquilo que vemos, nem mesmo aquilo que apalpamos, mas aquilo que cremos no nosso coração. E preste bem atenção, fiel não é aquele que coloca sua confiança nem mesmo na fé, porque aquele que coloca a sua confiança na fé, na verdade, não entendeu o significado da fé, porque a fé não é nada em si mesma. A fé é como a mão de um mendigo que se estende para receber a graça que lhe é dada gratuitamente. É a mão do mendigo. Fé na fé não vale absolutamente nada. Fé na fé é um saco furado. Fé na fé não é nada. A nossa fé não está depositada na fé. A nossa fé está depositada naquele que é digno de toda a nossa confiança. Ele falou, e o que ele falou é a mais pura verdade. Estamos diante, portanto, da verdade. E, portanto, o cristianismo bíblico pode ser alvo de dúvidas, pode ser alvo de indagações. Eu posso perguntar, porque o cristianismo, sendo alvo de nossas dúvidas, na medida em que perguntamos, na medida em que indagamos, mais e mais se aprofunda as nossas convicções. Não é assim? Porque quando nós, porventura, encontramos uma pessoa que mente, se você mente para sua esposa, se por acaso ela fizer uma pergunta em relação àquilo que você mentiu, provavelmente você responda. Mas se ela fizer a segunda pergunta, aí você já talvez não esteja muito pronto a responder. Se ela fizer a terceira pergunta, você diz, espera lá! Mas quando nós falamos a verdade, quanto mais perguntam,
mais desejamos expressar aquilo que é objeto da verdade, aquilo que é a pura verdade. As Escrituras, portanto, meus irmãos, estão fundamentadas em verdades nas quais nós podemos confiar. As definições da vida, de Deus, da nossa própria natureza, nós podemos confiar, porque estas definições definem não somente estas coisas, mas definem toda a verdade, porque toda a verdade procede de Deus. Deus, na verdade, está sob o controle de todas as coisas. Toda a ciência é ciência de Deus. Se é, porventura, uma descoberta científica verdadeira, procede de Deus. Aos santos, fiéis, e aquilo que nós já mencionamos anteriormente, que é provavelmente a doutrina mais basilar do Evangelho, a doutrina mais importante das Escrituras, que está colocada nesse sentido, em Cristo. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, usa esta expressão, em Cristo, ou melhor, Cristo em nós, ou então, nós em Cristo. E algumas vezes aparece essa expressão de uma forma dupla, nós em Cristo e Cristo em nós. E aqui está o fundamento do Evangelho. Deus olhando para nós, Ele vê Cristo em nós, a justiça de Jesus contada em nosso favor. E aqui está, na verdade, o centro do Evangelho. Na verdade, meus irmãos, isto foi algo que chacoalhou a vida de Martinho Lutero. Provavelmente Martinho Lutero, como o apóstolo Paulo anteriormente, como Saulo, tinha uma verdadeira ansiedade por ganhar a salvação por suas próprias forças, pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento meticuloso da lei. Lutero era um homem que, na verdade, observava cada detalhe da lei. Enquanto viveu no seu mosteiro na Alemanha, em Wittenberg, na Alemanha, os seus biógrafos afirmam que Lutero não somente obedecia às ordens monásticas, que exigia que ele fosse ao confessionário, pelo menos uma vez a cada 15 dias, Lutero ia todos os dias ao confessionário. Confessava os seus pecados, as meticulosidades dos seus pecados. Algumas vezes passou meia hora confessando os seus pecados e o padre confessor já começou a ficar aborrecido com Lutero. Outras vezes ele confessava por 1 hora. Outras vezes ele confessava por 6 horas. O padre confessor um dia perdeu a paciência com Lutero. Disse: Lutero, por favor, quando você vier aqui, confesse pecados de verdade. Assassinatos, mentiras, roubos. Não me venha aqui com estas picuinhas. Padre, pequei, porque eu fiquei com vontade de comer o purê de batatas do Padre André. Padre, pequei. E depois de 6 horas, ele recebe a palavra de absolvição do padre confessor. O padre confessor dá a ele algumas penitências para fazer. Deveria rezar a Ave Maria não sei quantas vezes, o Padre Nosso não sei quantas vezes. Ele saiu então com a palavra de absolvição e os seus deveres penitenciais e atravessou então os corredores do seu mosteiro. Quando ele chegou na sua cela, no seu quarto, ele pôs a mão na maçaneta, e quando ele pôs a mão na maçaneta, ele se lembrou de um pecado que ele não tinha confessado, e ele perdeu novamente toda a paz no seu coração. Irmãos queridos, Lutero compreendeu perfeitamente a doutrina da justificação em Cristo,
Deus nos justifica não pela justiça que Ele encontra em nós, mas pela justiça de um outro alguém contada em nosso favor. Se nós estamos em Cristo, a justiça de Cristo é contada em nosso favor, como se não tivesse cometido pecado nenhum. É por isso que no final da vida dele, Martinho Lutero afirma, diante de um dos seus sermões, ele disse o seguinte: autoridades da dieta de Worms, autoridades eclesiásticas, civis e militares, me tirem tudo, mas não me tirem o Evangelho. Morreu em paz. Há poucos dias atrás, eu li as cartas secretas da Madre Teresa de Calcutá. Provavelmente não houve sobre a face da terra uma mulher tão meritória quanto a Madre Teresa de Calcutá. Ela foi morar entre os pobres dos pobres do mundo. Foi morar na cidade de Calcutá, na Índia. Viveu entre os pobres, meticulosa em todos os seus deveres sagrados, mas ela não compreendeu a doutrina da justificação pela fé. Logo depois que ela morreu, descobriram as cartas secretas que ela escreveu. E numa dessas cartas, ela dizia claramente que quando ela morresse, certamente ou iria para o inferno ou iria para o purgatório. Porque, irmãos, o purgatório é, na verdade, uma espécie assim de fazer alguma coisa por si mesmo para purgar os seus pecados. Ninguém morre com o seu saldo positivo diante de Deus. Se morrer agora, segundo essa doutrina, a doutrina do purgatório, você não vai para o inferno, você vai para uma antessala do inferno. E aí então você vai viver 20 mil anos, 40 mil anos no purgatório, até que você purgue os seus pecados pelo sofrimento. E então, só então, meus irmãos, que doutrina maravilhosa é esta, a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. Nós não podemos fazer nada pela nossa própria salvação. Se Deus não vier em nosso favor, nós que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, não há salvação para nós. Alguns dias atrás eu ouvi uma pessoa na igreja fazendo uma oração extemporânea. Fazer oração assim que vem da cabeça é sempre um perigo, não é verdade? Porque a gente ouve cada bobagem nestas orações extemporâneas. E a pessoa estava orando, e no meio da oração ela disse assim: ó Deus, seja justo comigo. Eu fiquei apavorado. Porque se porventura Deus for justo conosco, e se Deus respondesse à oração daquela pessoa, Deus destruiria aquela pessoa. Eu não quero que Deus seja justo comigo, eu quero que Deus seja compassivo comigo. No entanto, Deus permanece justo e justifica o injusto pela justiça perfeita de um outro alguém, visto que nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Por isso o segundo versículo se aplica. O segundo versículo fala a respeito das bênçãos que Deus dá aos santos fiéis em Cristo. Quais são estas bênçãos? Graça, favor imerecido e paz. Eirene, shalom. Os judeus se cumprimentam desta forma: shalom, shalom. E o que eles estão querendo dizer é o seguinte: harmonia. A vida agora é vida plena, é vida de felicidade intensa, que só Cristo pode
dar. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos, fiéis em Cristo, graça e paz. Que Deus nos abençoe. Nós vamos louvar a Deus cantando o hino 299, Vivificação. Vamos ficar de pé. Ao Senhor. Pai bendito, Tu tens nos trazido na noite deste dia, para neste culto solene, nesta assembleia sagrada, louvarmos, bendizermos, adorarmos o Teu santo e precioso nome. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, e a certeza absoluta de que ela jamais haverá de voltar para Ti vazia, mas cumprirá o que apraz ao Teu coração. Despede-nos agora, ó Deus, para as nossas atividades semanais, e que o impacto deste momento que nós recebemos possa ser ecoado através de todos os momentos desta semana que hoje começa. Te bendizemos e Te adoramos, ó Deus, por podermos, no mundo, aonde nós estivermos, nas nossas atividades, seja aonde for, podemos, ó Deus, Te servir. Que bênção! Como é preciosa, ó Deus, a Tua mão e o Teu chamado. Te imploramos, ó Deus, que Tu efetivamente nos tomes nas Tuas mãos e nos faça instrumentos dóceis, de tal maneira que outras pessoas também possam conhecer do Evangelho de Jesus Cristo e possam, através de nossa vida e do nosso testemunho, da palavra pregada por nós, conhecer também a salvação que há em Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, a quem queremos servir e adorar sempre, orando neste nome precioso, o nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam, hoje e para sempre. Amém.